Meus amigos, tem uns assuntos que são bons, viu? Às vezes o cara vem na rede social dando na canela e aí acaba tomando de volta, mas por uma razão justa e compreensível. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Se quiser se inscrever, vai. Se não quiser, não vai. Eu acho que esses dias a gente bateu 325 mil inscritos no canal, que é um número bastante relevante, bem mais do que eu projetava em qualquer momento aí, quando o canal foi criado, que não é um hobby, né? Mas virou um trabalho, mas não é o meu principal trabalho, a minha principal fonte de receita. É um lugar bacana para a gente trocar umas ideias e tal, e faturar um qualquer, que é sempre importante, né? Ó, seguinte, esses dias, eu não sei por quê, alguém lá marcou a TNT e marcou também a minha, André, Jorge, uma galera, né? Vitor Sérgio, acho que Tainá também, para fazer uma crítica aí sobre a cobertura de Liga dos Campeões da Europa, né? Porque segundo esse perfil, a gente a gente é baba-ovo do PSG. E aí tem uma questão, né? Eu acabei respondendo o cara lá e muita gente engajou junto. É bom que trouxe também uma visão de uma galera que concorda com o cara, gente que não concorda e por aí vai. O tweet do rapaz que eu até printei e botei no Instagram é o seguinte: o cara fala, TNT Sports BR. Olha as estatísticas da Champions League. Tem vários times que estão na atual edição da Champions que estão na frente do queridinho PSG de vocês. E por que vocês puxam tanto o saco do PSG? Eles botam aqui um ranking. Ele, na verdade, bota um ranking aqui, que é um ranking histórico da Champions, de jogos e pontos, né? E, obviamente, tem o Real Madrid como líder, Bayern de Munique, Barcelona, Manchester United, Juventus, Liverpool. Por algum acaso, dos 6 primeiros aqui que aparecem na imagem, Juventus não está na Champions, United não está na Champions, Barcelona não está na Champions. Real e Liverpool estão se enfrentando e o Bayern pega justamente o PSG. E aí aparece aqui, obviamente, por uma questão de investimento que é mais recente, um time que é mais novo, né, desses holofotes europeus, o PSG é o mais novo, né, um time dos anos 70. O PSG aparece nesse ranking aqui em 19º lugar. E aí ele meio que justifica, pô, como assim, né? Um time que está em 19º lugar no ranking, vocês acabam dando mais atenção e tudo. Aí eu respondi, cara, porque tem Neymar, Messi, Mbappé e dá audiência. Ponto. E aí isso traz várias discussões sobre o tema, sobre cobertura de eventos, sobre audiência, interesse do público, construção de imagem e tal, por aí vai. É óbvio que o PSG ele abriu uma porta e ele pulou etapas, ele queimou largado, ele furou fila, o termo que você quiser, porque o investimento do PSG fez ele ser mais relevante do que ele era há 10 anos atrás. E ele foi passando equipes que hoje têm menos atrativos. Ah, mas a equipe X ela é mais histórica, ela é muito maior, ela joga até melhor. Ok, se você for do ponto de vista do jogo jogado, o Napoli, ele hoje joga um futebol melhor do que o PSG. Se nós colocarmos o jogo do Napoli como prioridade, ele vai dar mais audiência do que o PSG? É óbvio que não. Ele interessa mais as pessoas do que o PSG hoje? É óbvio que não. Isso vai fazer com que ele seja ignorado? Claro que não. Tanto que a gente faz uma cobertura, acho que muito honesta, já há anos, da Liga dos Campeões da Europa. Mas é óbvio que na escolha do jogo para ter mais atenção, muitas vezes o que acontece no jogo do PSG repercute mais, porque está se tratando de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Sérgio Ramos, de Donnarumma, vários caras grandes que geram repercussão, que geram notícia, que geram debate, que geram assunto. Diferentemente, por exemplo, de um jogo do Napoli, que pode ser maravilhoso, mas o jogo vai morrer em si. Não vai ter uma discussão pós que dure muito tempo ou que atraia pessoas fora da bolha. Porque uma coisa é a gente falar para os nossos, para quem acompanha, fissurado em futebol europeu, em futebol internacional, que ama isso, que vive disso e que reconhece, por exemplo, que o jogo do Benfica, que o jogo do Napoli, em termos de jogo jogado, são partidas melhores, mais organizadas do que as partidas do PSG, por exemplo. Só que a audiência não é feita só disso. Um jogo de Champions não fala só para a bolha, um jogo de Champions não vai falar só para os nossos, ele vai atrair e falar para mais pessoas, porque tem gente que vai se interessar pelo jogo por causa do Messi, por causa do Mbappé, por causa do Neymar. E o que esses caras fazem ou deixam de fazer
geram assuntos e geram debates, e geram discussões para você explicar por que muitas vezes um time galáctico não funciona. Isso vai tocar as pessoas, porque às vezes o time dela já passou por isso em outro momento. Pô, a gente contratou uma galera e não deu certo. Por quê? Cara, porque por isso, porque o time não é só uma reunião de bons jogadores, o time é uma coisa que vai além. Uma instituição que quer uma relevância, ela pode não conseguir isso só com o dinheiro. E aqui tem alguns pontos que eu discordo completamente. Por exemplo, a gente não puxa o saco do PSG, muito pelo contrário. O time leva muita pancada pela desorganização, pela zona que é, como a maneira como não consegue proteger os seus principais ativos. No caso, acho que o Neymar é quem vem sofrendo mais com isso. Então, assim, o PSG sofre muito. Inclusive, quando o Neymar foi para lá, ainda no antigo Esporte Interativo, a maioria do elenco achou que a decisão do Neymar era ruim de ir para o PSG. Então, isso acontece em outras emissoras também. Eu vou dar um exemplo aqui, a ESPN. A ESPN transmite a Premier League há anos, né? E abraça a competição, transmite vários jogos. Hoje lá na, no aplicativo deles no Star Mais, no Star Plus, né? Você consegue ver basicamente todos os jogos e tal, mas eles muitas vezes priorizam jogos hoje de equipes que há 10 anos não eram jogos priorizados. Quer um exemplo? Manchester City. O Manchester City foi conquistando essa relevância e desde que o Guardiola chegou, nas escolhas do jogo para você dar mais atenção ou não, o City deixou equipes mais tradicionais para trás. Hoje é porque o Arsenal é o líder da Premier League, mas durante muito tempo, os jogos do Manchester City, tanto na Champions quanto na Premier League, eles eram priorizados, mais debatidos do que os jogos do Arsenal, do Chelsea, de equipes que têm mais tradição, que têm mais torcida na Inglaterra, que tem mais títulos. Porém, neste momento, a relevância na Inglaterra, o City, pelo Guardiola, pelas contratações que faz, acaba levando o debate para si. Da mesma forma que no futebol europeu, neste momento, o PSG atrai atenções, como em outro momento lá atrás, isso aconteceu com o Chelsea. Como em outro momento lá atrás, não por grana, mas porque o time era bom e era legal de ver jogar, o Borussia Dortmund do Jürgen Klopp passou a ter, na hora de escolher qual jogo transmitir, qual jogo passar, ele passou à frente de outras equipes que talvez tivessem mais títulos de Champions, mais tradição. A escolha vai por N aspectos, por tamanho do confronto, por qualidade do jogo, por repercussão, por interesse das pessoas, e tem essas medições. Não adianta a gente brigar com a imagem e brigar com o que a maioria sente. Se você pega hoje um jogo do PSG, ele vai dar mais audiência do que boa parte dos jogos das outras equipes, mesmo que sejam equipes mais tradicionais. Na primeira fase, era um Barcelona claudicante, né? Assim, um Barcelona cambaleante, um Barcelona em busca de reconstrução. Tinha o Lewandowski, inteiro Lewandowski. O Barcelona recuperou parte do interesse da audiência, mas na temporada passada, que não tinha o Lewandowski, teve a saída do Messi, o time estava numa transição danada, os jogos do Barcelona decaíram de interesse e a audiência migrou para outros lugares. A mostra de que a audiência ela é móvel, ela não vai só pelo tamanho do time, pela relevância da equipe, e aqui eu estou falando de uma parada que tem menos ligação com o clubismo, então o futebol brasileiro, o recorte é um pouco diferente, estou falando de futebol internacional. Do atrativo ali, o cara tem muito torcedor de time europeu no Brasil, mas boa parte para ali para se entreter, né, para se divertir. Então quer ver bons jogos. E aí isso tem muito mais ligação com a qualidade do jogo, com a qualidade dos jogadores do que qualquer outra coisa. Então, em vários momentos, a audiência segue os jogadores, né? Quando o Cristiano sai do Real para a Juventus, você vê a migração da audiência acontecendo. E aí não é uma escolha nossa nem de qualquer outro detentor de direitos. Na NBA, por exemplo, teve um movimento lá atrás que transformou o Miami Heat num time com várias estrelas. A partir do momento que aquele clube, aquela agremiação, aquela franquia se tornou mais relevante, os jogos do Miami Heat passaram a ser mais transmitidos, mais repercutidos, até porque você tem uma derrota ou uma vitória com aqueles caras em campo, ela ganha um outro peso. Né, isso aconteceu recentemente agora aí com o Brooklyn Nets e tal, o próprio Golden State Warriors, que na minha geração, por exemplo, de anos 90, anos 2000, é,
a coisa vai migrando. Os jogos do Chicago Bulls dos anos 90, eles tinham interesse. Hoje eles têm outro. E é normal. É normal. Então, quando eu respondo um cara, por que vocês priorizam o PSG? Porque tem Messi, Neymar, Mbappé. E porque dá mais audiência, porque as pessoas dão essa resposta. E isso vale para outras escolhas de outras emissoras em outros torneios e em outros esportes. É simples, né? O poder do artista, no caso o jogador, é muito grande e acaba migrando ali a audiência vai buscando esses caras e as emissoras vão entendendo muitas vezes dentro do seu cardápio o que o público prefere. E assim vai se construindo. Obviamente, se na temporada que vem saírem Neymar e Messi, óbvio que o jogo do PSG ele perde relevância na escolha. Você tem em jogos de Champions uma parada que eles chamam do primeiro pique, o segundo pique, o terceiro, que é a escolha, né? A minha primeira escolha vai para o canal principal. Quando você tem várias emissoras transmitindo o mesmo campeonato, dependendo dos contratos, a emissora A ela tem o primeiro pique, ou seja, ela tem a primeira escolha naquela rodada dos jogos. A outra emissora tem o segundo pique. Aí volta, é igual para o ímpar de pelada, né? Você vou escolher o time. 0 e 1, ou para o ímpar, vai. Pá, escolhi, eu quero fulano. Ah, agora é a sua vez. Você tem a segunda escolha. Ah, eu quero aquele ali. Aí volta para mim, eu tenho a terceira escolha. Eu quero aquele ali. Aí volta para o outro. Ah, eu quero aquele. E assim vai. Então, quando tem emissoras, por exemplo, a Libertadores, que várias emissoras transmitem, você tem dependendo dos contratos, essa hierarquia nas escolhas. É claro que nesse momento as pessoas vão escolher primeiro os jogos de Palmeiras e Flamengo à frente até de outras equipes tradicionais brasileiras que estejam no, na competição, ou que, de repente, no caso na comparação com o Palmeiras, tenham mais torcida, por exemplo, mas nesse momento o Palmeiras puxou esta atração para si, pela competitividade, por N questões. Em outro momento, isso pode acontecer com o Galo, isso pode acontecer com o São Paulo, isso pode acontecer com o Corinthians, pode acontecer com o Vasco ou com outras equipes. E aí você vai fazendo essas escolhas. Se, por exemplo, o River Plate está voando, na segunda escolha, o cara talvez priorize ali o River Plate pela qualidade do jogo, porque as pessoas estão interessadas, mas obviamente que o jogo do River Plate vai dar menos audiência do que qualquer jogo de qualquer equipe brasileira. Isso sempre vai acontecer. Para você ter uma ideia, há um tempo atrás tinham lá as medições e a gente pegava algumas ligas eh, internacionais, né, algumas ligas europeias. E aí você pegava jogos fantásticos de ligas europeias e comparava ali, por exemplo, com jogos que a gente transmitia ou do Brasileiro ou da Copa do Nordeste e tal, e às vezes dava ou igual ou menos, porque o interesse das pessoas vai muito óbvio pelo coração, pelo time eh, que ela torce, e aí quanto mais popular o time é, mais audiência vai dar, isso é normal. E num segundo aspecto, quando você tira o fator clubismo e vai para o fator entretenimento, as pessoas vão se divertir vendo o jogo, elas obviamente vão priorizar os jogos onde você tem mais estrelas, maior qualidade de jogo e tal. Cara, então isso é absolutamente natural. Então, quando o cara pergunta por que a gente, na cabeça dele, né, puxa tanto o saco do PSG, o que não, repito, não é verdade. Se ele acompanhar as transmissões, ele vai ver o quanto o clube é criticado como um todo. Mas a resposta é simples: tem Neymar, Messi, Mbappé e dá audiência. É isso. Tamo junto. Aí você comenta aqui se você concorda ou não. Mas tem muitos comentários legais lá na postagem de pessoas debatendo é, sobre equilíbrio, sobre dar atenção a outras equipes mais tradicionais, tão boas quanto, tá? Enfim, tem bons argumentos, mas que no final das contas eu acho que tem muito mundo das ideias e pouca prática. É nóis, tamo junto, hein?